Ela desce do carro, com um capanga de cada lado. Quando eu levanto meu olhar, em frente à porta da Val Shows, vinha ela, com seu vestido todo de leopardo que mais parecia chita, e uma corrente trançada de metal em todo o corpo. Vamos falar nada mais e nada menos de Andréia de Maio. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse vídeo inédito para vocês. Apesar que essa vivência minha, que é uma vivência real minha, eu acho que eu já incluso soltei algo em alguma live, eu já falei em algum outro vídeo. Mas eu vou contar com mais detalhes, tá, pessoal? Que realmente, aquele dia que eu nunca posso esquecer, tudo que ficou marcado na minha vida tá vivo dentro da minha memória. Nada foi esquecido. Pessoal, era uma sexta-feira. Por que eu lembro que é uma sexta-feira? Porque no sábado eu ia ver a Cyndi Lauper no ginásio do Ibirapuera. Meu irmão e minha cunhada comprou os ingressos dos três. Por isso eu confirmo. Nunca esqueci por isso, porque no sábado eu ia ver Cyndi Lauper, foi um dia 4 de setembro. 4 de setembro eu fui ver a Cyndi Lauper no sábado, quando ela foi no ginásio do Ibirapuera, né? E na sexta-feira eu vi a Andréia. Então, pessoal, eu tava dentro da Val Shows. Dentro da Val Shows, pessoal, o povo todo, as monas, os ocó, todo mundo, gente, naquela época fumava, gente. Hoje acho que tá proibido isso, né? Mas naquela época, gente, eles fumavam, todo mundo fumava, parecia chaminé, né? Aquilo lá parecia uma locomotiva soltando fumaça, né? E o pior de tudo é que logo depois eles soltavam uma espécie de névoa de gelo seco, tá? Aquela névoa, aquele humo branco, né? De gelo seco. Então, entre as mesclas dos dois, gente, eu não sei, as monas estavam tão colocadas, né, que dava igual. Mas eu, como não fumava e nada disso, só tomava licor de cacau com Coca-Cola, então, para mim aquilo era asfixiante, né? Ia ter o show, né? Ia ter o show daquela que diz que tira o leite, tira o leite, tira o leite, apertava lá e saía ela apertava e saía o leite, molhava todo mundo lá, né? Uma doida lá, né? Que fez uma dublagem lá, né? Então, eu decidi sair para fora para respirar, gente. Mas não era a primeira vez, não, tá? Eu sempre saía. Muitas vezes saía para fora, ficava na porta da Val respirando um pouco, depois eu voltava a entrar, tá? Porque era muita fumaça mesmo, gente. Muita fumaça de tabaco. Todo mundo fumando lá dentro. Todo mundo. Eu nem sei se a Val tinha saída de ar, eu acho que não. Porque aquilo ficava tão concentrado, eu me lembro. Agora, os azulejos da Val, que era marrom, né? Que eu lembro perfeitamente, um marrom brilhante, mas não era de cigarro, não. Eu acho que era marrom mesmo, de verdade, né? Então, nesse dia, pessoal... Ai, e tem babado, hein? Tem babado que os banheiros, que eu me lembro perfeitamente, os banheiros era o das mulheres e dos homens. Gente, os dois banheiros sempre amarrotado de gente fazendo coisas lá dentro, né? De tudo, tá, gente? De tudo. Entre substâncias ilícitas, tudo lá dentro era feito, né? Não tinha uma vez que aquele banheiro estava vazio, sempre cheio. Mas não é com uma pessoa, não, com várias o banheiro. Era um cubico, gente. Era uma caixa. Aquele era pequeniníssimo e largo. Era largo, mas muito quadradinho, muito pequeno. Então eu decidi sair para fora. E, gente, quando eu saí pra fora, eu tava sozinha, né? Porque tá as monas tudo lá dentro da Val Shows, né? E as que faziam esquema, né? Não tava aí na Marquês de Itu. Elas subiam lá pra cima, ia pra República, ia lá pra Ipiranga, lá pra cima da Paulista. Elas não ficavam ali, né? Ficava quando havia muito movimento, né? Assim, né? Que vinha o COS, essas coisas. Gente, eu saí nesse dia pra fora da Val e tô aí, na porta, né? Respirando um pouco de ar tudo. De repente, parou esse carro.
Aí, em frente a Val Show, um carrão, tá, gente? Um carrão. Desce desse carro, gente, 2 homens fortes, muito forte, e abre a porta. E de repente, quem desce? A própria. A própria personagem desce. Pessoal, Andréa de Maio, ela desceu com uma espécie de roupa. Tava mais pra chita do que pra tigre, né? Sabe, era uma roupa imitando pele de tigre. Ela olhou pra mim, nos meus olhos, assim. Vocês podem acreditar, pessoal, que ela não me cumprimentou? Mas nem falta fez. Eu dei graças a Deus desse personagem não me cumprimentar, né? Porque todas nós já sabíamos, né, da fama desse personagem, né? Quando Andréa de Maio desceu daquele carro com aquela roupa toda pegada no corpo, né, mostrando toda aquela silhueta enorme, né? Porque era assim, fazia os quadris dela muito gigante e logo as forquilhas, aquelas pernas, tchum, parecia Olivia Palito, né? Tchum, né? Aquelas pernas finas, né? E aquele vulto assim em volta, né? Que era o silicone dela, né? Mas enorme. Essa mulher era enorme, gente. E o impressionante que eu acredito o peso daquelas correntes, tá? Eu acho que aí ela ganhava da Sueli corrente, né? Porque a corrente que ela levava trançada no corpo, fazendo uma espécie de X, assim, trançada no corpo, gente, aqui não tinha nem comparação com a corrente da Sueli Scala, porque cada anel daquela coisa era desse tamanho, assim, cada argola, né? Era enorme, cada argola era desse tamanho. E brilhava, gente, aquele brilhava com reflexo da luz da Marquês de Tu, né? A Val Show estava lá no final da Marquês de Tu. E ela saiu, o segurança entrou na boate, acho que eles foram mijar, né? Ele entrou, ela deu a volta assim e ficou na porta, gente. Ela ficou na porta, né? Aí eu fiquei um minutinho mais, né? Aí nem olhei pra cara dela, né? Ela não me cumprimentou, eu nem olhei pra cara dela. Aí eu entrei para dentro da vala, ela ficou aí na porta, né? Eu acho que depois os seguranças saíram para fora, né? Para protegê-la, claro, né? As pessoas que fazem muita ruindade, muita maldade, tem que andar com guarda-costa, tem que andar com segurança, porque ela sozinha, ela não peita as outras monas, elas não peitam, né? Ou elas, funciona assim, as que dizem ser poderosas, ou elas vão em enxame de monas, né? Ou elas vão com guarda-costa, mas nunca elas vão sozinha. Por quê? Porque elas podem apanhar. Se elas for sozinhas, elas apanham. Então elas vão com guarda-costa, capanga, né? Elas vão com capanga, elas vão com outros enxame de monas, né? Todas as cafetinas sempre andou com capangas, sempre andou com enxame de monas, como proteção, porque ela sozinha na mão, ela não peita. Uma única mona, ela não peita. Uma única mona, ela não é capaz de peitar, porque ela pode apanhar. E feio. Ela pode apanhar feio. Né? Então, elas sempre vão em manada. Em manada com outras 10 monas ou com os capangas, o diabo que seja, né? O curioso de tudo isso, pessoal, é que essas memórias, né? Eu as vivi, né? Eu estava aí. E esse dia eu nunca esqueci, porque conforme ela andava, o reflexo das luzes, dos postes, né, que fica na calçada da Marquês de Tu, gente, aquilo batia aqueles metal, né, porque aquilo era ferro, né, corrente, né, mas era corrente nova, porque brilhava muito, tá, brilhava muito. Não era de prata, não, era de ferro mesmo. E era enorme aquilo, eu ficava só pensando, né? E ela levava cruzada, né? Olha o que passou pela minha cabeça. Gente, essa mulher, se ela tira essa corrente do corpo e dá uma chapuletada em alguma mona, ela mata a mona, né? Porque, gente, a corrente mesmo, eu posso assegurar, vamos, 1000% dos meus recordos, que essa corrente seria a mesma que eu acho que usa nas dragas ou nos tratores, né?
de tão forte que era aquela corrente. Não era correntinha não, gente. Cada argola da corrente era assim, ó, enorme, enorme e grossa, de ferro, né. Então ela tinha aquilo tudo trançado no corpo, e ela era grandona, alta, né. Mas, gente, foi babado esse dia, foi babado. E ela olhou para minha cara, ela olhou nos meus olhos, nem tchum, né? Como a prepotência dela sempre foi muito prepotente, né? Tem umas puxa-saco aí que adoram esses personagens, né? Ai, comigo ela sempre foi boa, sempre me cumprimentou. Ela me fez foi um grande favor de não ter me cumprimentado. Por quê? Porque ao cumprimentar, automaticamente te puxa a conversa, né? Puxa a conversa, quer fazer amizade. Mas claro, pessoal, todo mundo sabia. Quem não sabia, eu também sabia quem era o personagem, né? O mafiosa que era ela, as coisas que ela fazia, as ruindades que ela fazia. Eu não queria amizade com esse tipo de gente, tá? Eu estava também debaixo da marquesina do outro lado, né? Que a entrada da Val não era muito grande não, gente, era pequena, né. Eu me lembro perfeitamente, né. E ela o segurança entrou pra dentro, ela deu as costas e voltou e ficou de pé lá, né. Agora eu não sei, né, a gente já conhecia a personagem, ela ficou ali na porta esperando alguém, esperando algo. Bom, boa coisa não deveria ser, né, porque a gente já sabia dos babado, né. Mas olha, realmente, graças a Deus, ela não me cumprimentou, ela só olhou mesmo na minha cara, nos meus olhos, né, pensando acho que ela pensou, né: "Quem é essa?" Me dava igual, sabe, porque eu já conhecia ela de sobra, conheci esse bicho de sobra, né. Para vocês verem, pessoal, as minhas memórias, elas sempre estão muito vivas e ativas dentro da minha mente. Eu nunca esqueci nenhum detalhe do que eu vivi, tá entendendo? Mas foi uma das vezes que realmente eu dei muitas voltas na minha cabeça e questionando, né, por que que essa mulher ficou parada aí? Por que que ela ficou parada aí? Eu estava aí sozinha, porque as monas estava tudo lá para dentro da Val Shows, né. Ainda mais que ia ter o espetáculo dessa, da Tiro Leite, né, essa louca. Então as monas toda, mas era muita fumaça de cigarro, gente, muita fumaça, junto com a fumaça do gelo seco, né. Então era um pouco irrespirável, tá, gente. Mas as monas aguentava por quê? Ela estava colocada, gente. As monas estava até arriba de colocação. Só via os brilhos das luzes coloridas, né, os azulejos marrom, né, marrom da parede da Val Shows, né. Os banheiros, esquece. Se você fosse fazer xixi lá, era babado. Tava sempre cheio. Tinha 2 ou 3 pessoas, vocês imagina, 3, 4 pessoas dentro de um bequinho, porque aquilo era um beco, só tinha privada, só tinha privada, era um beco aquilo, era um beco e tinha xixi no chão, gente, era sujo, tá. Os 2 banheiros da Val era sujíssimo, sujíssimo, nossa, muito sujo. E o curioso é que as munas, elas entrava tanto no banheiro das Mapô como no banheiro do Zocó, dava igual. A maioria das munas entrava no banheiro feminino, mas no banheiro feminino também estava cheio de homem. Então aquilo era babado, gente, era muito babado, tá. Tinha homem no banheiro feminino, tinha homem no banheiro masculino, né, e as monas no banheiro masculino e as monas no banheiro feminino. Então aquilo lá era como uma salada de fruta, né, não tinha essa frescura, né, dos banheiros como tem essa agora, né, essas frescura, né. Mas as monas ela entrava nos 2, as monas. Meu amor, era babado, gente, era muito babado naquela época. Mas eu quis trazer essa memória, essa lembrança para vocês, tá, porque ainda tem muita coisa que vocês não viram, que vocês não sabem, mas eu vou trazendo, eu vou recordando muita coisa. E falar de algo que poderia ser bom nessa época, nesse dia, é a Val Shows. É a Val Shows. Foi a boate que eu frequentei, foi a boate que eu estive, a boate que eu não saía daí, né, bom, quando eu ia com a Roberta, né, nem todo dia eu ia para esses lugares, né. Mas se existiu algo bom por aí, foi as meninas que eu conheci, que foram amigas minhas, né, como Débora, como a Kelly, outras, a Paula e muitas outras, né, a Paulinha.
E a Val Shows, porque o resto, que tinha de bom aí? Que tinha de bom aí? Se só tinha, vamos, substâncias ilícitas, elas colocadas, os Ocó também tudo doido, né? Tudo doidão, mas eles é curioso porque eles colocado, eles se punham numa posição firme e elas já ficava, né, meia babeando e gaguejando, né, quando elas estavam colocadas, né. Elas já ficava com aqueles olhos assim, né, elas quando se colocava com aqueles olhos assim de pulga pedorreira, né. E os Ocó não, os Ocó colocado parece que eles ficava mais esperto, com os olhos abertos, né, e estavam colocados os Ocó também. Né? Mas aí tinha tudo, tá, gente? Na Val também frequentava Michê, frequentava Mapoa, ia de tudo. A Val, por isso a boate Val Shows, ela era totalmente portas abertas a um público misto. Não importava, não tinha essa frescura como outras boates, que não podia entrar as monas, só podia entrar gay, e só podia entrar homem, mulher e gay, não podia entrar transexual. Frescura, né? Frescura. Mas bom, total, tá vendo? Tanta frescura e quase todas se fecharam, quase todas fecharam as portas, né? Eu não sei se segue alguma aberta, né? Talvez seguirá essa tal de medieval. A Acrópolis, que a Henriqueta dizia, ai, vou para Acrópolis porque a Val Shows está muito cheia. Porque a Val Shows, gente, transbordava. Que boate sensacional. Não era gigante, não, mas, gente, aquilo era cheio. Val Shows era cheia, gente. E quando terminava, né, a Val Shows, quando terminava, quando estava para terminar, que eu fiquei umas 2 vezes até terminar, né? Depois tive que pegar o primeiro trem, né? Que já ia até trabalhar, né? Tocava sempre música lenta no final, gente. Mas quem ia dançar? O Zocó tinha ido embora. O Zocó tinha ido embora. Ou foram facas monas, né? E aí ficava alguns mandruvá, né? Quem que ia dançar isso? É babado, gente. Mas eu sempre gostava de ir bem antes da Val fechar, né? Porque a Val fechava quase de manhã, quase amanhecer, né? Mas são minhas memórias, meus bombones, eu fico recordando e eu comparto tudo com vocês, tá? E meus bombones, esse é o vídeo que eu tinha que trazer para vocês. Um beijo e um cheiro no coração de vocês. Fique com Deus e até o próximo. Mua!